Bem-vindos ao nosso 25º episódio do Outro TechCast, um podcast de tecnologia. Eu sou o Fabrício. E eu sou o Bruno. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a GM abandonando o CarPlay, novos impostos do AliExpress que vão dificultar um pouco a nossa vida e também mais informações do Acara FP2 como data de lançamento. Cara, e essa decisão da Chevrolet de tirar o CarPlay, você viu isso? Parece que todos os carros elétricos, a partir de 2024, se não me engano, não vão ter CarPlay mais. Cara, bizarro. Pelo que eu li, parte desse problema é que a GM quer ter mais acesso aos dados de usuário que a Apple não permite, né? Uhum. E a gente sabe que isso é meio que o core da Apple, é a privacidade, e a GM quer acesso aos dados, então eles fecharam com a Google pra usar o Android Auto e tirar o CarPlay. Na verdade, nem é isso, você viu, né? Que não é o Android Auto que eles vão manter. Ah, é? Eles estão em parceria com a Google desde 2019 para desenvolver um sistema de carro específico para Chevrolet. Então não é o Android Auto, é como se fosse um sistema operacional mesmo. Caraca, mano. Não é muito interessante, né? Porque, sei lá, a Samsung tá tentando empurrar o Tizen faz séculos e até agora não deu certo, né? Será que, tipo, esse sistema da GM vai integrar tão bem, tanto com Android quanto com iOS, né? Eu acho difícil. Eu acho difícil porque a Apple não vai fazer nada pra facilitar isso, né? Exatamente, cara. A não ser que o aplicativo, por exemplo, pra mapa, o aplicativo do Google Maps manda informação por Bluetooth ou por cabo e reflete no display, mas não sei. Eu acho uma jogada arriscada. Eu acho que eles poderiam fazer o sistema e manter o CarPlay como opção lá, porque, sei lá, é um carro, né, mano? Não dá pra você... Eu não gostaria de deixar de comprar um carro só porque não tem o CarPlay. Uhum. Mas deixaria, porque é o que eu usaria no dia a dia. Então. E eu casquei o bico de um tweet. Eu não sei se você já viu o perfil daquele Kill by Google, que lista todos os... Já. Eles comentaram, né, de uma publicação de que a Google agora eles não vão mais suportar displays de terceiros. E isso quer dizer que, tipo, você não vai ter o sistema da Google, sei lá, Google Home ou qualquer, sei lá, o nome que eles chamam, em displays de outros fabricantes. E aí o próprio comentário do Killed by Google falou, tipo, imagina você ser a GM, fechar uma parceria com a Google e descobrir que eles estão tirando o suporte desse sistema, né? E, tipo... Sim. A Google é bem conhecida de cancelar as coisas. O Stadia, principalmente, que era pra ser um negócio muito louco, era um negócio muito louco, né? Putz, o Stadia foi triste. Mas tem dessas, né? E eu acho zoado. Aqui no Brasil, sempre que eu vi um carro da GM, tinha o CarPlay. Era bem forte. Então, ironicamente, a GM foi uma das primeiras a adotar em toda a linha de carro, sabe? Uhum. Então, vai ser a primeira a sair também. Isso que agora o CarPlay tá ficando legal, né? Uhum. Eu não sei se é por isso também que eles estão querendo sair, porque agora o CarPlay vai tomar conta do carro inteiro, né? Então, talvez tenha coisas por baixo dos panos que a gente não sabe aí, de coisas de bastidores, né? Porque o que mostrou na última WWDC, eu acho, ou Keynote. Foi WWDC. Que eles têm agora a proposta do CarPlay ser pra todos os displays, né? Do painel, o display de multimídia e qualquer outro display que tenha no carro também. Uhum. Daí, realmente, a Apple ia tomar conta de tudo que tá acontecendo, né? Que eu acho super esquisito, porque eu acho que não ia ser baseado só no display, no iPhone. Tipo, o iPhone não controla tudo. Eu acho que viria, tipo, uma parte do sistema operacional no carro e o iPhone só compartilha dados pessoais. Uhum. Porque se depender do iPhone e o iPhone dá pau no meio da direção ali... Sim, cara. Já era. Pode ser perigoso, entendeu? Eu tava com isso na cabeça também. Então eu imagino que a nova versão do CarPlay seria tipo um CarPlay OS. Uhum. E ao mesmo tempo você poderia ter um Android OS junto ali, né? E daí quando você quer usar, ele só pega dados pessoais do seu iPhone e passa pro carro, né? Uhum. Mas sei lá como é que vai rolar. Pelo menos outra marca que sempre suportou as coisas da Apple foi a BMW, né? É o que? É CarKey o nome? Você desbloqueia com o iPhone também. Eles sempre aparecem na Keynote lá, né? Tipo, BMW não sei o que, CarPlay, CarKey.
é outra grande empresa que tá fazendo isso e também é uma... É que BMW a gente nem fala a respeito porque é muito inacessível, assim, né? É, Não tem muita graça falar. não tem nem roupa pra usar BMW. Se for pegar carros caros, tanto faz as decisões que eles tomam, porque quem tá comprando um carro caro não tá comprando muito por isso, né? É, então. Mas sei lá. Inclusive a BMW era uma das que a gente comentou que tava querendo fazer assinatura de partes do carro pra funcionar. Tipo, a assinatura pra ter banco aquecido ou alguma coisa. Bizarro. Caraca, com o lag a gente falou ao mesmo tempo. Né? Mas cara, tá triste esse esquema da GM. Vamos ver se eles voltam atrás, né? Às vezes eles percebem que, tipo, não foi uma boa coisa. Aí volta. Por outro lado, uma perspectiva é que comparar maçã com laranja, né? Mas ó, a Tesla tem um sistema próprio e não aceita CarPlay, não aceita Android Auto. E as pessoas não deixam de comprar o Tesla por causa disso. Só que é um Tesla. Exatamente. Você vai comprar ele por outros motivos diferentes do que você vai comprar um Chevrolet. Inclusive eu vejo bastante gente reclamando da Tesla não ter CarPlay, mas tipo, na Tesla você tem um aplicativo de mapas, você já tem a integração com Apple Music, eu acho que você não precisa do CarPlay, né? O que mais que tem de diferente? Não é integração com Apple Music, né? Tem integração com aplicativos de áudio, não é? Não, você tem o próprio Apple Music. Acho que chegou há pouco tempo, deixa eu só... Não é aquela integração que sempre existiu com o iPod, que até sistema de som de casa já tinha na época? Não, é o aplicativo mesmo. Ele lançou em dezembro de 2022. Foi pouco tempo. Eu acho que o que mais me faria falta seria um aplicativo de mapa com informações mais relevantes, né? Por exemplo, Google Maps, Waze. Isso... Apple Maps. Não faria falta. Isso os carros têm, né? Os carros da Tesla têm. Compatibilidade com o Google Maps? Tem. O próprio aplicativo. Eles têm até Netflix, cara. Tem tudo lá. Ah, entendi. Não, eu achei que era só o mapa deles. Então, tudo bem. Eles têm tudo. Eu não vejo muito motivo de ter o CarPlay no carro deles também, porque, tipo, se a interface for boa, não for uma carroça igual a maioria dos carros, então... Às vezes as pessoas só querem ter por ter também, daí não faz sentido, né? Exatamente, cara. Tipo assim, eu quero ter o aplicativo Apple Home no meu Android. Não faz muito sentido, né? Por que você teria isso? Tem o aplicativo Google Home e usa ele. Exato. Ou compra um iPhone. Eu lembro quando o CarPlay não tinha... Não podia ter aplicativos de mapa de terceiros, você lembra? Não lembro. Tinha isso? Eu não duvido de ter. Existiu. Não, por acho que no mínimo uns 2 anos o CarPlay só podia usar o Apple Maps. Nossa senhora, cara. E, detalhe, o Apple Maps não era disponível no Brasil. Então... não dava pra usar. Era uma tela sem uso, basicamente, só pra música. Aquele esquema que a gente sempre fala da Apple, né? Pra Apple, o lançamento dela é nos Estados Unidos e, se quiser afunilar mais, ainda é São Francisco, né? Então só tem lá e já era. Sim. O resto pra eles não se importam muito, então... Mas bom que liberaram, porque senão ia ser inútil. Imagina usar Cara, se eu abrir o Apple Maps hoje ainda, as informações da maioria são incorretas. Até do bairro antigo que eu morava, muita coisa eu corrigi e muita coisa já ficou desatualizada, né? Tipo, eles não atualizam, acho que eles geralmente pegam as pessoas pra atualizar, sei lá o que acontece. Mas a experiência aqui no Brasil ou aqui em São José é bem ruim. Aqui na Holanda não é tão ruim, não. De vez em quando eu uso só pra ver, tipo, quão mais difícil ou mais fácil seria. E as informações batem, informação de transporte público, de ruas. Ah, legal. Eles lançaram até aquele Street View 3D que eles têm, sabe? A Holanda é um país que chegou esse Street View Plus deles. Da hora. E é bem bonitão, na verdade. Isso eu só testei acho que foi até em São Francisco mesmo. Eu abri lá no Maps e testei lá. Mas aqui não tem. Só que não tem muito como competir, né? Porque o Google Maps tem as avaliações, tem muito mais informação, né? Porque o pessoal já usa muito mais tempo. Isso é. O Apple Maps usa, acho que como é que chama aquele serviço de avaliações? Yelp não, né? De restaurante. Yelp, exatamente. Pode crer. E primeiro que ninguém usa o Yelp fora dos Estados Unidos. Exatamente. Então, não tem todas as informações lá. Mas para algumas coisas é legal, tipo navegação pelo Apple Watch. E é isso. Esse resumo é isso. É complicado. Eu não uso pra nada, porque qualquer coisa que for usar... Se eu não me engano, até rua, tipo... Rua que já foi construída aqui na cidade não aparece ainda, sabe? E construída assim é um
tempo já. Nem esquenta a cabeça com a Apple Maps, ou com a Google mesmo. E eu acho que a Google eles atualizam frequentemente, porque eu lembro que quando abriram a rua nova lá no bairro antigo, acho que 2 semanas já apareceu lá. Caramba. É bem esquema. Mas eu acho que isso não é só proativo deles também não, que as cidades têm que informar. Eu não sei como funciona, mas eu tenho a impressão que existe tipo um sistema de cidades assim, e elas informam quando vai ter manutenção nas ruas, quando vai ter essas coisas, porque não é possível que a Google gerencia tudo isso por conta própria, né? Alguém tem que passar a informação. Eu acho que muito disso também são os usuários que, tipo, igual o Waze, né? O Waze você reporta lá que tem sei lá, tem um negócio lá. Será que o povo ainda reporta, cara? Eu acho que no começo era moda reportar. Agora, hoje em dia, eu chutaria que só reporta policial na estrada, tráfego. Podia reportar tráfico também. Não, Passa tráfico longe. pode apanhar muito. Enfim, eu imagino que existe alguma forma da cidade reportar isso, sabe? Porque é benéfico pra todo mundo, né? E a Google deve ter alguma inteligência lá que, tipo, identifica, sei lá, apareceu uma rua nova. Então agora os carros estão passando por lá. Certeza que tem alguma coisinha que eles conseguem saber que, tipo, apareceu alguma coisa, sabe? Pode ser. Mas sei lá, não manjo muito bem como funciona. O OpenStreetMaps, ele é muito bom, que ele é aberto pra todo mundo, e eu lembro que o Pokémon GO usava bastante. E lá no bairro era muito desatualizado as ruas. O que é o OpenStreetMaps? É um mapa que você pode consumir gratuitamente? É um serviço de mapa, só que ele é suportado pela comunidade. É como se fosse um Google Maps open source. E aí, tipo, lá você consegue dizer onde tem uma estrada de terra, onde tem calçada, tipo, bem completão, sabe? E aí eu lembro que às vezes eu ia lá e atualizava o mapa do bairro lá, porque aí depois de alguns meses aparecia no Pokémon GO também, atualizado. E aí eu ficava atualizando por maior tempo lá. Da hora. E se eu não me engano, a própria Google e a Apple podem usar o OpenStreetMaps também. Tipo, ele é bem aberto, assim, comercialmente, sabe? Eu acho que se a gente for atrás, tem várias coisas, alguns foundations, assim, que todo mundo usa em comum, sabe? Google, Apple. Eu vou procurar pro próximo podcast, mas eu tenho quase certeza que nessa questão de mudanças na cidade, não de novas ruas, mas de transporte público que mudou rota, transporte público que vai, sei lá, não vai rodar em tais dias. Eu acho que essas informações aí devem vir de uma forma centralizada. Ou, no mínimo, as cidades vão no sistema do Google Maps e reporta lá. É uma boa, né? Porque é muito preciso. Eu lembro que o Apple Maps tinha, mas a Google também tem um serviço até de empresas, né? Tipo, se eu tenho uma pequena empresa, uma loja, alguma coisa, eu posso ir lá, cadastrar, atualizar endereço, horário de funcionamento. Então, realmente. Aliás, você sabia que se você chegar num nível específico no Google Reviews, lá, sabe quando você faz review de restaurante? Sei. Você ganha pontos que eu esqueci. É Map, Google Maps, Editor, alguma coisa assim. E daí, se você chegar num nível específico, você tem poderes, tipo... Caraca. Eu vi alguns usuários no Twitter falando o poder de remover empresas do mapa. E lógico que não deve ser só simplesmente remover, né? Tem que dar motivo. Sim. E daí a pessoa tava falando que ia remover por causa que conhecia tais empresas que tinham trabalho análogo à escravidão. Caraca, velho. Bizarro, assim, sabe? Mas acho interessante, né? É interessante, sabia disso não. Eu tenho uns pontos lá de tour, guide, alguma coisa assim. Eu sempre recebo um e-mail de algum review que eu coloquei lá, que tipo fiz há anos atrás. É um nome assim mesmo? Deixa eu ver aqui. Só que eu nunca soube que tinha esse esquema de poderes, né, de nível de acesso. Interessante. Eu comecei a fazer mais review assim, porque lá atrás falava que se você chegasse no nível tal, você ganhava Google Drive de graça. Alguns gigas. Ah, legal. E talvez até ganhasse, mas hoje em dia não ganha mais. Já era. É Local Guide. Ah, boa. Google Maps Local Guide. E agora outra treta que tá acontecendo com novas regulamentações aí, novas leis, é que agora sites chineses vão ter um pouquinho mais de dificuldade pra enviar as coisas pro Brasil. Você ficou sabendo de alguma coisa, cara? Ou não chegou a ver? Não tenho a menor ideia. Tributação? Qual que é o negócio? Tributação. Qual que foi o esquema, né? Todo mundo... Acho que praticamente a maioria dos brasileiros já compraram do AliExpress ou da Shopee ou da... Tem várias outras lojas, né? Wish e tudo mais. E geralmente o que acontece quando
quando eles fazem o envio do produto, eles burlam algumas coisas, né? Então, o preço geralmente não é o preço real. Então, quando você recebe o produto, até você vê lá, tipo, você comprou uma coisa cara e tá escrito algo super genérico com valor de $2, $5. E isso é errado, né? De acordo com a Receita Federal, você deveria dizer exatamente qual que é o valor do produto, exatamente o que é o produto, e os varejistas lá da China têm feito bastante isso. E outra coisa também é que quando você faz um acordo comercial, ou seja, uma compra entre consumidor e empresa, você também teria que pagar o imposto, mas geralmente o que eles fazem lá, eles mandam de pessoa física pra burlar isso aí também. E aí, né, a galera da Receita Federal ficou meio pé da vida com isso, e agora, pra corrigir isso, eles não estão nem aí, eles vão taxar tudo. Não vai ser mais, menos de $50, não sei o que. Eles vão taxar tudo porque eles perceberam que essas tretas que os varejistas de lá estavam fazendo era muito fácil de burlar. Não tem data pra isso acontecer ainda. Mas esse papo de taxar tudo faz muito tempo já. Que não é $50 mais. Eu acho que vai começar a ficar mais tenso agora. Eu não entendi muito bem. Mas isso tem piorado bastante nos últimos meses. Até pra quem importa dos Estados Unidos, eu acho que foi a Zip4Me que fez um vídeo lá no YouTube explicando que a Receita agora tá barrando se a descrição for muito genérica. Então a galera que comprava iPhone e colocar, sei lá, smartphone, vai barrar e vai devolver o produto. Eles não vão aceitar mais. Tem que colocar lá, iPhone tanto, sei lá, 64 GB, cor, tudo mais, sabe? Eles querem exatamente a descrição do produto. E foi, acho que, o que aconteceu com o meu Nothing Phone lá. Eles queriam a descrição exata do produto e como não tinha, eles devolveram pra loja do AliExpress lá. Então, isso tem piorado bastante com o passar do tempo. Aí, tem uma loja chamada Machinist lá no AliExpress que é muito famosa com hardware de computador. Eles falaram que a partir de 3 de abril, eles estão suspendendo a venda de todos os produtos deles pro Brasil. Até eles talvez acharem algum jeitinho de burlar, sabe? Mas tem ficado complicado. Cara, o que é engraçado, porque aqui também meio que rolou isso, só que é outro contexto de mundo, né? Aqui, as coisas que vendem no AliExpress também vendem aqui e a diferença de preço é menor, né? Então nem todo mundo importa do AliExpress. Mas eles também definiram uma regra lá que tudo que vier do AliExpress ia pagar o imposto, que é o VAT, né? E no próprio AliExpress, quando você compra com o endereço daqui, ele já inclui no preço. Então por isso que às vezes você me manda um link do AliExpress, você fala que tá um valor, daí chega pra mim tá outro valor. Porque como o endereço é daqui, né, ele já calcula o imposto. Pode crer. E pelo que eu vejo, eles não dão migué não, eles declaram o valor certo. Mas eu nunca comprei uma coisa cara. Uma vez eu comprei um patinete elétrico. Eu acho que veio com o valor certo, declarado, e nessa época não tinha ainda a taxação de todo o produto vindo da China. Entendi. Não, acho que o patinete ele veio de um warehouse da AliExpress dentro da Europa. Daí são outros 500. Pode crer. Aí já tem tudo. E no Brasil eles têm agora também warehouse aqui, então tem muita coisa que vende. Mas aí é mais rápido comprar do Mercado Livre do que do próprio AliExpress, porque os produtos são os mesmos, né? Então. Mas cara, uma coisa muito importante que você falou, né? O que tem no AliExpress tem aí pra vender e o preço não é muito diferente. A treta é que no Brasil, 90% das coisas que tem no AliExpress não tem aqui pra vender e as fabricantes brasileiras não fazem, né? Sim. Que acho que é um dos maiores, motivos de ter essa taxação, que é as fabricantes brasileiras não conseguirem concorrer, porque lá é muito mais barato e aí tem os direitos trabalhistas e não sei o que lá não existe, aqui existe. Mas eu ainda acho que é meio blá, porque até hoje eu não vi nenhuma fabricante brasileira de casa inteligente, por exemplo. As que tem, compra as coisas da Tuya e coloca a marca. Não tem coisa sendo fabricada. Todas, até Lenovo, Intelbras, todas são assim? Acho que a maioria são, cara. São. Eu sei que a Positivo é Tuya. Eu acho que a Intelbras também é. Tanto que quando você pega um dispositivo deles e vai no AliExpress, geralmente você acha alguma coisa muito parecida. Que, só muda logo, sabe? Então, tem dessas. E aí é estranho, né? Porque faria sentido se fossem pra cada categoria de produto. Casa inteligente não é tão popular no Brasil, beleza. Então não taxa. Mas... sei lá, console. Console, nenhum
nenhuma empresa brasileira faz console. É só a Sony, a Microsoft e a Nintendo, né? E eles entram no mesmo esquema de taxação. Mas se você for pegar esse exemplo aí, então vários países ninguém faz, né? Porque no mundo inteiro é a Sony, a Microsoft e a Nintendo. Exatamente. Só que é esse o argumento que eles usam, sabe? Tipo, não, a gente vai taxar porque a gente quer que o Brasil consiga concorrer. Mas deveria taxar a partir do momento que tem uma empresa que faz isso, né? Porque até agora o dinheiro tá indo pro bolso do governo e a gente dificilmente vê o real investimento sendo feito ali, né? Na verdade deveria deixar de tributar as empresas brasileiras pra poderem vender com o menor valor, né? É o que faz mais sentido. E talvez até tenha isso, mas não tem empresa pra concorrer. Não, até tem, né, cara? Não tem aquela MediaTek que é famosa pelos chips dos processadores? É chinesa também, né? Não é brasileira a MediaTek? Nossa, jurava que era brasileira. Não, MediaTek é chinesa. Então é isso mesmo, tamo ferrado aí. Então. É aquele negócio, são umas leis bem bizarras, assim. Dá pra entender que, tipo, realmente a concorrência entre a AliExpress e uma varejista brasileira é realmente desleal, porque lá você não paga imposto, ou se paga é muito baixo. Mas de qualquer modo, pô, o produto não existe no Brasil, então não faz muito sentido isso ser aplicado. Mas enfim, vai ficar um pouquinho mais complicado comprar do AliExpress até a galera lá achar outra brecha e fazer as coisas passarem. Mas vamos ver, né? E essa semana que passou aí parece que o passarinho virou cachorro, né, cara? Mais outra pérola do Twitter aí. Cara, pelo que eu entendi, foi não uma aposta, uma promessa que o Elon Musk fez antes de comprar o Twitter. Não, alguém zoou com ele, tipo, se você comprasse, você poderia trocar o passarinho pelo Dodge, né? Tem dessa, né? O Elon Musk, ele sempre tweetava sobre a Dogecoin lá e sempre fazia o preço subir. E era sempre aquele negócio, né? A galera super acreditava, não sei o quê. Mas no final das contas é uma moeda meme, né? Uma cryptocurrency meme. Bizarro, né? Enfim, a galera acredita em muita coisa, né? Mas realmente eles trocaram a logo do Twitter pro Doge. E eu fiquei tipo, caraca, né, mano? O pássaro do Twitter, tipo, é a logo da empresa, é a identidade da empresa. E trocou assim, tá nem aí, já era. Mas trocou naquelas também, trocou só o navegador. É que eles não estão atualizando o resto, né? Como assim? Por exemplo, o cliente do Twitter pro Windows, ele é um web wrapper lá, né? É web wrapper que chama? Não sei. Web app, É um web app, isso. Só que o cliente do Mac, ele deixou de ser atualizado, não, né? mas... Pelo que eu fiquei sabendo. Ok. O que eu vou falar é totalmente O que eu vou falar é totalmente uma suposição minha, mas eu imagino que a maioria das pessoas usa pelo celular, Twitter. Talvez não, né? Talvez muitos pelo navegador também. Muitos pelo navegador, principalmente empresa. A empresa usava bastante TweetDeck. Aí mataram o TweetDeck. Porque no app de celular não não apareceu o Dodge lá. Isso eu não percebi, mas eu não duvido, não. No app de celular deve ser no app de celular aparece minha foto, na real. Não, eu digo, todos os lugares que aparecia um passarinho antes, né? Tipo na splash screen. Mas enfim, você viu as ações da Dodge quando ele fez isso? Não vi, subiu, né? A Dogecoin, né? Ações não, o valor da moeda Dogecoin, né? O valor da moeda, deve ter subido. O valor da moeda Dogecoin, perfeito, né? Não, subiu muitos %, assim. Você vê no mapa lá, no gráfico lá, uma linha vertical, assim, na hora, instantânea. Mas tipo, toda vez que o Elon Musk fala da Dogecoin, ela sobe. Sempre. Ele tava precisando comprar um carro novo, daí ele foi lá e fez isso. Fez isso, aí já deve ter vendido e a galera que comprou se ferrou. Mas é bizarro, né, cara? Enquanto isso, eu ainda não consigo usar a parte de busca do Twitter. Aparece bug toda hora. Tem um novo bug, você viu? Tinha aquele, acho que Twitter Spaces... que era um que você tweetava só por um grupo de pessoas. E isso aí não tá funcionando, então os tweets que estavam dentro do grupo... Circle, né? Eu acho que é Circle, isso. E os tweets daquele grupo, que na teoria era pra ser só pra aquele grupo, agora aparece pra todo mundo. Então, outro problema. É um bug mesmo? É um bug mesmo. E tem dessas, né? Sei lá, eu perdi o respeito que eu tinha pelo Twitter. O meu uso é mais leve, assim. Eu não percebo muito bug no Twitter, não. Pras coisas que eu faço, tá de boa. Só o maldito do Twitter... Como é que fala? Twitter Anúncios lá que não anunciou nosso podcast até hoje. Tem dessas também. Nem pagando funciona. Exatamente, nem pagando. Imagina o Twitter Blue, né?
Aliás, eu vi outro esquema lá. A gente comentou nos podcasts passados, acho que principalmente quando o Elon comprou, que foi que os criadores de conteúdo iam receber uma porcentagem dos anúncios lá. E isso até hoje não aconteceu. Parece que a promessa era todo anúncio exibido nos replies de um tweet iam pro criador de conteúdo. Só que o criador de conteúdo precisava ser também registrado como criador, né? Não é só uma pessoa normal. Tinha que pagar Twitter Blue. Era só pagar o Twitter Blue lá, ele já conseguia. Mas e aí, tipo, tinha no Twitter do Elon Musk lá, um tweet dele que era tipo, a partir de hoje isso vai funcionar. Isso já faz alguns meses, assim. Até agora nada. Mas por enquanto tá dando pra twittar. Meus tweets ainda estão sendo entregues pra outras pessoas, então não tem muito do que reclamar até as coisas realmente começar. Até o Twitter virar totalmente pago, né? Que eu acho que essa vai ser a ideia. Em algum momento vão fechar tudo. Eu ainda tenho muita... não sei, não vejo isso acontecendo. Eu espero que não. Espero que não aconteça. Twitter é a minha rede social favorita. A minha também, hoje em dia é favorita. No último podcast a gente comentou que rolou o convite do evento da Apple, né, cara? Você conseguiu o convite, alguma coisa assim? Vai conseguir participar? Eu nem tentei, eu nem sei como é que funciona. Então, eles anunciaram o evento da WWDC desse ano, e daí você podia se registrar pra ir lá pessoalmente, acompanhar, né? Porque esse evento que teve ano passado e esse ano não é a WWDC como antigamente, que tinha uns 5 dias de sessões pra você assistir presencialmente. É mais um meeting and greet, sabe? Ah, pode crer. E daí você assistiria a mesma apresentação que as pessoas veem de casa, só que dentro do Apple Park, né? Com certeza tem comida, tem várias outras coisas pra você ver lá dentro, né? Mas não é o mesmo evento de antigamente. Antigamente até custava, acho que $1.500. Nossa. Caraca. Sim, era bem caro. E agora é de graça. A única diferença é que... Bom, não é uma diferença, mas agora você tem que ser sorteado dentre mais pessoas, porque é de graça, né? E antigamente você tinha que ser sorteado dentre as pessoas que pagaram $1.500, né? Entendi. Você tinha que pôr um cartão lá antes. Antigamente, eu fui uma vez, mas nesse ano que eu fui, eu me registrei com 3 contas. 2 das 3 contas foram sorteadas, então não é tão difícil. Entendi. Saquei. Pelo preço, eu não sabia que era tão caro, não. Normalmente quem vai, a empresa tá pagando. No meu caso, a empresa pagou, Zé. Saquei. Mas interessante, cara. Eu ainda achava que rolava essas sessões que acontecem nos outros dias, mas então, pelo jeito, deve ser tudo online, né? Tudo virtual. Então, porque antigamente as sessões que você assistia a gravação dela que a pessoa fez presencialmente. Saquei. Agora, todo mundo vê a gravação gravada e editada, sabe? Pra ser sincero, cara, eu não acho ruim, não. Porque esses eventos editados... Eu lembro de ter visto há muito tempo atrás uma gravação desses pequenos seminários, né? E parecia só um slideshow, não sei se mudou. Mas pelo menos o evento da Apple em si ficou muito mais divertido de assistir. Com todos os efeitos, 500 drones passando pela tela. Então, o conteúdo em si é o mesmo você estando lá ou estando em casa, né? É até ótimo ter a versão virtual, porque quem que decora as coisas, né? É muito difícil decorar tudo, até porque é muito conteúdo. O negócio de ser evento, né? Tem toda uma influência na sua atenção, assim. Se você tá lá, você tá 100% focado, você tá disposto a aprender, você tá com mais pessoas pra tirar dúvida. Tinha até as áreas pra você falar com os engenheiros da Apple. Então, é como qualquer evento, né? Você precisa ir pra consumir aquele conteúdo? Não. Depois sempre tem na internet. Mas estando no evento, você tá mais disposto a participar das coisas, sabe? Então eu acho legal, e os $1.500 é muito dinheiro, ainda mais se você for converter pra reais. Sim. Não posso dizer ainda que vale a pena, porque eu não sei se eu pagaria do meu bolso. Mas tinha mais coisas, tipo, toda a comida era paga, entre aspas, por você mesmo. Não, mentira, vem desse dinheiro que você já pagou, né? Então era de graça ali. Tem um show depois no último dia, tipo, show top mesmo, assim, imenso espaço, com tudo open bar,
bar. Da hora. Não lembro se tinha comida. Talvez tinha comida também. Legal, caraca. Sabia não. E a banda, quando eu fui, era... Acho que chamava The Weezer. Não é uma banda tipo, sei lá, Guns N' Roses, mas é uma banda grande também. Deixa eu dar um googlado aqui. Entendi. Mas vira e mexe nos eventos tinha, né? Tipo, acho que principalmente quando apareceu alguma coisa do Apple Music, aparecia algum artista famoso lá. Não sei se depois tinha show, alguma coisa, mas sempre aparecia alguém mais famosinho ali. Não, antigamente no próprio palco da apresentação, na keynote, no final tinha uma pessoa muito grande, tipo, sei lá, não sei, U2. O U2 já foi várias vezes, eu acho. Mas da hora. Tá aí um evento que eu sempre quis ir, mas é uma grana. É uma facadinha. Mas, normalmente, quando você desenvolve pra iOS numa empresa, a empresa tem chance de pagar a sua ida, né? Eu sei que o povo do iFood vai todo ano, em massa, assim. Eu não duvido, não. O iFood sempre tem, né? O iFood sempre tem alguma coisinha nova do iOS. Eles direto aparecem como... Por exemplo, quando lançou o Apple Pay no Brasil, eles foram um dos primeiros a aparecer na lista de recomendados lá, que eles já tinham implementado. Sim. Eu tava ouvindo um podcast que chama Olá Mundo, e eles entrevistaram um cara que trabalha no iFood, né? Desenvolvedor. Daí ele tava explicando como funciona, toda aquela ladainha dos squads, guilds, circles de desenvolvimento de software, né? E daí tava falando que tinha uma guild lá de melhorias Apple, alguma coisa do tipo, esqueci como ele falou. Mas é basicamente as coisas que lançam de novidade nas WWDCs, essa parte dos desenvolvedores olha aquilo lá e vê o que pode ser implementado e implementa nesses dias que você pode fazer coisas fora do seu sprint, né? Da hora, né? Isso é interessante. Bem legal. Eu acho que o iFood tá fazendo isso muito bem. Eles demoraram um pouquinho pra liberar o Dynamic Island lá, os Live Activities, mas agora que liberou, funciona muito bem. Mas é bom que demore e faça direito também, né? Porque tem uma galera que... dificinho. Isso é. E essa semana aqui eu decidi encerrar meu projeto, pelo menos temporariamente, um projeto Jarvis, que eu tava construindo aqui um assistente de voz, né? Porque quanto mais eu trabalhava nela, mais a Siri parecia excelente. Então alguma coisa tava errada, sabe? Entendi. Que bizarro. Os desafios maiores são que, tipo assim, a Siri, ela é burra. Tipo, não tem um conteúdo muito bom pra consumir, né? Só que os HomePods, né? Os microfones são excelentes. O cancelamento de ruído do ambiente pra te reconhecer sua voz é excelente. Os comandos de controlar a casa, tipo, funcionam muito bem. Música também, muito bem, porque ela consegue consultar direto no Apple Music, né? E pra fazer tudo isso terceirizado, né, na mão, é muito complicado. Então, a parte que o Jarvis se deu bem foi quando eu fazia perguntas genéricas, tipo, como fazer tal coisa. Porque daí eu liguei ele com o ChatGPT e sucesso. Só que todo o resto era muito complicado. Eu usei algumas coisas que já existem na comunidade, né? Um negócio que chama Rasp, que é basicamente toda a plataforma pra ele reconhecer a sua voz, interpretar como texto e criar as intents lá pra você tomar ações, né? Primeiro que eu tive que fazer um negócio customizado pra transformar a voz em texto. As coisas que já vem nele são muito ruinzinhas, então não entendi as coisas que eu falava. Daí eu usei o Google Cloud Speech to Text. Aí ficou muito melhor. Só que daí já não é mais local. Tipo, depende da nuvem, que tem um delay. Sim. O outro que quando o Jarvis ia falar, as vozes que já vem nele, que são locais, também são ruinzinhas. É tipo o Google Translate falando. Daí eu fiz o quê? Coloquei também Google Cloud Speech to Text, que também nuvem, então demora mais um tempinho pra responder, né? Daí eu fui fazendo, e daí eu cheguei a um ponto que eu vi o que eu tô ganhando com esse assistente, né? Sim. No fim, a única coisa que eu ganhava era a conexão com o ChatGPT, porque de resto eu posso criar um shortcuts no iPhone e a Siri consegue executar pra mim também e vai ser a mesma coisa. Então, não sei, eu desisti. Deixou quieto, né? Mas eu imagino, cara, que deve ser tenso pra caramba você conseguir customizar de uma maneira ficar muito bom, né? Eu mandei pra você até que eu tava fazendo esqueminha de clonar minha voz lá. Era como se fosse um bot, não é nem um assistente virtual, porque ele era inútil, não fazia nada de interessante. Mas era o mesmo esquema, eu conectei com o ChatGPT e com outro serviço de text to speech, né? E assim, é legal porque o conhecimento do ChatGPT
GPT é muito grande, então você tem esses insights legais. Eu conseguia customizar como o ChatGPT se comportava, né? Então eu queria fazer como se fosse uma cópia de mim. Então eu fui lá, coloquei de qual país eu era, Contexto, né? a idade, que eu tinha 2 cachorros. O contexto, exatamente. Então parecia muito comigo. E a voz era a mesma, então a ideia era ter meio que um clone de mim. Para isso funciona muito bem, mas eu acredito que se eu fosse implementar para alguma coisa mais inteligente aqui em casa, como um assistente virtual, já não ia funcionar porque ia ser lento, porque o ChatGPT já é lento para dar a resposta e o serviço de text-to-speech para converter também não é real time, né? Ele vai lá, manda o texto, trabalha na nuvem e devolve o MP3 pra mim. Então, já pensei, tipo, não, isso aqui não vai funcionar. É mais pra ter uma brincadeirinha ali. Sem contar que é caro também. Sim. O negócio não é barato, então... mais complicado. E falando do Home Assistant, né? Porque você tem acompanhado um pouco dessa saga deles de assistente virtual, né? Eu não tenho acompanhado muito, eu vi que eles querem... Esse vai ser o ano que eles vão implementar isso, mas eu não sei o que eles estão usando. Eu tentei usar no meu, ele sempre falha, então eu desisti. Então, até por eu saber que eles chamam que esse vai ser o ano da voz pra eles, né? Uhum. Até por saber que eles estão trabalhando nisso, foi uma das coisas que me fez desistir, porque eu falei, vou gastar mó tempo nisso, talvez venha uma coisa melhor e pronta pra uso, sabe? Uhum. Mas tá muito no começo, assim. No Home Assistant agora tem um negócio que chama Assist, que é basicamente uma conversação, né? Lá dentro, que você pode pedir informações das luzes da sua casa, se você quer que apague ou acenda uma luz. Só que tá muito ruinzinho ainda. Tem poucas frases que funcionam. Uhum. A não ser que você habilite a integração de OpenAI deles. Pode crer. Que daí eles compartilham todas as suas entidades dentro do Home Assistant com o ChatGPT. E daí a conversação fica muito boa. Fica naturalzona. Só que ele não consegue trigar ações. Apenas consultar estados. Uhum. Se a lâmpada tá acesa ou não, ele sabe te dizer, mas não sabe controlar. Eu vi uma galera que até conseguiu fazer funcionar ou controlar, mas não tá pronto pra uso, sabe? É customizado. Pode crer. Mas é interessante. Eu sempre que eu tentei usar, ele falava que não reconhecia a minha mensagem. Mas eu acho que era alguma coisa além disso, porque ele, tipo, retornava na hora o erro, sabe? Então é tipo, acho que eu tenho que configurar alguma coisa. Comigo também, e eu não lembro o que eu fiz pra corrigir isso. Talvez foi só atualizando a versão do Home Assistant e começou a funcionar, sabe? Pode crer. Eu não tentei mais. Mas só ficou bom mesmo depois que eu liguei o OpenAI. Antes disso, não rolou. Pode crer. É complicado. Aliás, eu comentei do preço das coisas, né? O OpenAI, a API do ChatGPT 3.5 é baratinha. Acho que é 0.000 alguma coisa, né? Baratíssima, cara, baratíssima. Eu uso um aplicativo pro Mac que chama Mac GPT, né? Aham. Ele tem a opção de te mostrar quanto custou a sua pergunta e quanto custou a resposta. Legal. E eu sempre vejo que é tipo 0,00012, sabe? As coisas. Aham. É baratinho, né, cara? E dependendo aonde você usa, tem como você especificar a quantidade de tokens máximos que você quer gastar. Então, sei lá, se todo dia você usa o OpenAI pra, sei lá, falar uma frase de bom dia pra você, todo dia vai gastar alguma coisa, né? Uhum. E daí você não quer que gaste acima de 50 tokens, daí você coloca lá, máximo 50 tokens. Legal, cara. Legal. Eu vi que quando eu tava fazendo o teste, porque eu peguei a assinatura tanto do ChatGPT, que aí você paga conforme o uso, né? Quanto do... Eu não lembro qual que é o nome do serviço que eu fiz pra clonar a voz. Acho que é Eleven Labs, alguma coisa assim. É isso mesmo. Pra quem quiser testar, é muito bom. Funciona melhor em inglês, em português ele não funciona bem, mas ele funciona muito bem. Eu mandei pra você, né? Você ouviu o resultado. Não, cara, excelente. Pra mim era você falando. Uhum. Só sabia que não era porque o inglês não é tão bom assim, vamos ser sinceros, vai. Né? O inglês tava muito bom, pra ser verdade. Mas enfim, o serviço é muito bom, só que ele é caro. Eu paguei $1, que é do primeiro mês, e depois do primeiro mês é $5. Mas você só consegue usar, acho que 5.000 palavras. E tipo, no primeiro dia de teste eu já usei 10.000, sabe? Porque quando você conecta com o ChatGPT também... Cara, vai surgir agora aqueles youtubers que a voz você acha que é de verdade, mas não é. Já tem, cara. É voz de Google Translate, que já existe hoje em dia, né? Já tem. Até eu mandei pra você as streams da Twitch lá, né? Acho que foi do Bob Esponja que eu mandei. Bob Esponja.
responde, assim. Que é o mesmo esquema, tipo, é a voz clonada com o texto do chat GPT, né? Então a galera já tá fazendo isso. E é legal que fazendo na stream, assim, dá o retorno, né? Porque a galera dá os subs lá, faz as doações e tudo mais, então você paga o serviço, né? Mas pra usar em casa de boa... Quanto custa, você falou? O Eleven Labs eu paguei $1 o primeiro mês. Acho que pra 40 mil palavras. Aí a partir do primeiro mês é $5. Não sei se já mudou. $5 até 30 mil palavras, é isso, né? É que ele junta com os outros tiers. O gratuito é 10 mil, aí esses 10 mil mais os 30 mil do Basic, eu acho. Ah, tá. Então 40 mil caracteres é muita coisa ou pouca coisa pra um vídeo? Ah, pra um vídeo só, acho que dá pra usar. Ah, pra um vídeo? É, pra um vídeo acho que dá pra usar de boa. Porque eu fui fazendo o teste, eu fui gerando os textos e eu já gastei... Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que eu já gastei 30 mil, sabe? Eu usei 2 dias só. 2, 3 dias. Ah, essa é a hora pra eu criar um canal no YouTube, mano. É, mano, e esse que é o esquema, porque, ó, você clona a sua voz, e aí você vai poder fazer em inglês, que é melhor ainda, porque o mundo inteiro vai entender. Sim. E aí você só coloca imagens no seu vídeo, ou sei lá, vídeo, alguma coisa assim, pra complementar e gera o texto pelo GPT, cara. Perfeito. É bom demais, mano. Eu vou fazer o teste aqui em casa pra ver como é que fica. É uma boa, é uma boa. E eu não tenho do que reclamar do serviço não, cara. Só que é caro. Mas se você for usar só de vez em quando e tudo mais, vale a pena. É, de certa forma não é tão caro assim, né? Se você for ter retorno com isso, né? É, se você for ter retorno é de boa. É, pra brincar é realmente carinho. Mas, o próximo tier é o gratuito, aí tem o Starter, que é o que eu comprei de $5, e o próximo é Criador de conteúdo. Aí eles cobram $22 por mês, e aqui já aumenta bastante, ó, que é 100 mil caracteres por mês. E aí acho que ele junta com os outros, vai dar 140 mil. E aí eles falam que a estimativa é 2 horas de áudio gerado. E tem como você pôr pausa, tudo certinho? Ele é como se fosse uma voz normal, sabe? Então ele já insere automático. Ele tem um slider... Não, eu digo, se você pôr texto, ele tem que saber como são as pausas, né? Por exemplo, você quer, sei lá, tá falando e entre essa palavra e a outra eu quero fazer uma pausa maior, ou entre as letras. Porque tem um padrão, enquanto eu tava fazendo assistente virtual, eu tava descobrindo isso, né? Tem um padrão que chama SSML. Ele é basicamente um XML que você põe, tipo, sei lá, eu não lembro qual que são as tags, mas speech, daí speed e tal, daí tem, sei lá, slow, medium ou fast. Uhum. Daí tem também pausa por tanto tempo. Talvez ele tenha isso também. Eu não vi isso não, mas deve ter. Tem uma parte de tutorial aqui interessante. O que ele tem, que eu achei muito interessante, é estabilidade e depois claridade. Claridade, quanto maior, melhor a qualidade da sua voz, só que você também tem que ter um sample muito bom, né? Que você treina, você grava o sample, manda e ele treina, né? Então você tem que ter uma qualidade muito boa pra usar o high. O que eu usei foi o high, tá funcionando bem. E o estabilidade é legal, muito da hora, porque você pode deixar a parte... Você pode usar em mais estável ou mais variável. Quando você usa o mais variável, ele faz pausas, ele fala tipo... essas coisas assim, sabe? Como se fosse um ser humano de verdade. Ah, entendi. Caramba, ele já deduz aonde seriam essas... Entendi. Ele simula o erro. Exatamente, cara. Então, quanto mais variável, mais, entre aspas, parecido com o ser humano. Às vezes dá umas loucuras lá, tipo... Se fizerem isso aí pra português, a gente vai ter um podcast por dia aqui. Sim, exatamente, cara. Mas a parte de variável eu achei muito engraçado, porque eu mandei um prompt pro chat GPT, tipo assim... eu não sei se eu mandei pra você, mas foi das piadas lá. Conte 3 piadas, alguma coisa assim. Uhum. Mas eu basicamente falei pro chat GPT, me conte 3 piadas e entre cada piada insira um hahaha. E é muito comédia, porque quanto mais variável fica lá no Eleven Labs, mais parecido com uma risada fica, sabe? Então... Muito bom. Fica muito louco. Eu curti pra caramba usar o serviço. Mas é aquele negócio, né? Mais pra brincar. O dia que ficar baratinho, aí eu uso pra valer. Cara, e em paralelo com o Jarvis, eu tava fazendo também... Quer dizer, era pra complementar ele, né? Eu queria que ele reconhecesse quem estava no ambiente que ele tava falando com a pessoa, né? Porque às vezes eu não chamava ele anunciava algum evento. Tipo, tá na hora de alimentar o meu gato. Alguma coisa assim, sabe? Uhum. E eu queria que ele chamasse com os pronomes certos de meu, da minha namorada, ou talvez pelo nome. E a minha primeira tentativa foi por câmeras, reconhecimento facial. Aham. Só que, cara, nossa, que dor de cabeça, mano.
gasta muito hardware essas coisas, sabe? Eu não tava preparado pra isso. Eu queria uma coisa mais simples. Até chegou a funcionar, mas eu pensei, puta, se eu for escalar isso, vai ficar muito caro. Eu tava pensando numa coisa mais barata e eu descobri o ES Presence, que é das coisas que você pode instalar na plaquinha lá do ESP32, né? Que basicamente ele traqueia pela casa dispositivos Bluetooth. Da mesma forma que funciona beacons. Então você passa lá um ID do seu relógio, do seu Apple Watch, e ele vai traqueando. O Bruno tá na cozinha, o Bruno tá na sala, o Bruno tá no escritório. E não é muito bom pra fazer automação de tipo acender luz, porque ele tem um delay considerável, assim, sabe? Mas é interessante pra saber quem está no ambiente num determinado tempo, assim. E esse é meu atual projetinho. Eu coloquei em 2 lugares, porque eu tinha só 2 plaquinhas sobrando, mas daí eu comprei mais 5, porque, tipo, é muito baratinha essa plaquinha. Acho que 5 dava 30 euros, então dá pra brincar tranquilamente. E daí eu vou pôr na casa inteira e ver o quão confiável, assim, quão bacana é pra poder fazer mais automações, né? Entendi. Dá até pra fazer um analytics por trás, aonde que eu passo mais tempo, por quanto tempo eu fico em cada cômoda. Da hora. Aí é esquema, cara. Não sei o que eu faria com essa informação, mas... Não é interessante. Eu nunca tinha ouvido falar desse ES Presence aí. Ele é o que eu gostaria que o AirTag tivesse também. Sei lá, tipo, ou o AirTag, ou a Apple TV e o Apple Watch, né? Sei lá, você tá com o Apple Watch, você entra na sala, a Apple TV já sabe porque você tá com o relógio perto, não sei. Mas é algo muito interessante pra automação. E mais barato que o FP2 também, né? No projeto eles falam que a AirTag tá nos planos, mas eles não conseguiram fazer nada relevante ainda. Eu acho que eles só conseguem contar quantas AirTags estão conectadas a um iPhone, mas isso não dá pra fazer muita coisa. Entendi. Mas dá pra ver que tá nos planos deles, assim, deles. Interessante. Tem até outras alternativas também que chama Room Assistant, tem vários similares, sabe? Mas eu comecei a testar com esse aí, vamos ver como que vai ser. E finalmente tivemos mais pelo menos algum indício de lançamento do Aqara FP2, né, cara? Hoje a Aqara tanto tweetou quanto postou alguma coisa no Instagram sobre o lançamento que é 20 de abril? É isso, né? 20 de abril. Já tá no calendário aqui, cara. Boa. 20 de abril, 9 da manhã, estamos dando um refresh na Amazon. Então parece que eles finalmente vão lançar que, pelo que tá aparecendo, vai ser o melhor sensor de presença do mercado. Eu tô com expectativas altas, assim, então a chance de me decepcionar é grande também. Né? Eu tava com as expectativas altas pra campainha e, sendo bem sincero, me atendeu, sabe? Sim, a campainha realmente é muito boa. Vamos ver como é que vai ser o FP2. Ele já foi lançado na China, tá difícil de achar no AliExpress, porque os vendedores também ainda não estão enviando. Você já viu o review, nem que seja em chinês? Já vi um review chinês. Pelo que eu entendi... Com legenda ou não? Não. Foi como se fosse um livro de ilustração, sabe? Eu só fui vendo o que o cara tava mostrando na tela. Mas, pelo que deu pra entender, o sensor atualiza a cada meio segundo, o que é muito rápido. Pra mim, pelo menos, um sensor de movimento, presença. Sim. Então, nos vídeos que ele colocou, né, ele sempre colocava ele andando pelo cômodo e a tela do iPhone, né? Então, você via o sensor acompanhando a pessoa, entrando nas zonas, fazendo as automações. E como é a cada meio segundo, a automação, ela triga muito rápido. Achei bem interessante. Eu tô esperando o review do WaveTech do Eric lá, que é o outro cara que sempre pega as coisas novas da Aqara, né? Então, eu achei que ele já tivesse, porque ele faz legenda em inglês, né? Então, daria pra acompanhar. Mas não tem mesmo, acabei de ver no canal dele aqui. O dele não tem ainda. Tem de um outro, eu vou tentar achar, depois eu mando pra você. Não dá pra entender nada, mas dá pra ver. Aí é esquema. Mas eu curti. E é aquele negócio, né? O sensor, comparado com o FP1, é muito melhor. Você consegue trocar o cabo, ele é mais compacto. Então... Cara, o que eu tô mais interessado é ele diferenciar regiões e se tá em pé, sentado ou no nível do chão, sabe? Porque aí dá pra fazer umas automações, tipo, você ter na mesa de jantar, já acende a luz da mesa de jantar. E se ao mesmo tempo não tiver ninguém no sofá, apaga a luz do sofá, e coisas do tipo, né?
Eu acho que ele também detecta até 5 pessoas, se eu não me engano. Posso estar errado nisso aí. Mas isso é ótimo também pra uma casa que mora mais de uma pessoa, né? Porque às vezes tem uma pessoa na cozinha, outra pessoa na sala, você usa o mesmo sensor pra trigar várias automações. Sim. E se as regiões forem boas mesmo, é o que você acabou de falar, eu acho. No meu caso aqui em casa, dá pra usar um sensor e pegar a cozinha e a sala. E a minha sala, que eu digo, é a sala de TV e de jantar, já é uma coisa só. E a cozinha no cantinho, mas daria pra pegar o mesmo sensor, que é excelente. Então você acaba economizando um pouco, né? Na minha casa antiga, o FP1 era assim, eu pegava sala de jantar e a cozinha. Só que ele era mais lento, né? Então, às vezes, eu passava pela sala de jantar e ele só detectava quando eu tava saindo da cozinha. Então... Sim. O FP1 na minha cozinha não... Ele sozinho não achei muito rápido. Eu tive que colocar um sensor de presença de movimento também, né? Pra ser mais rápido. Só que daí eu usei o sensor da Tuya e da Tuya resolveu. Da Tuya, por algum motivo, funciona melhor. Mas tô esperançoso com esse FP2 aí, vamos ver. Só fico preocupado que eu acho que essas coisas mais customizadas, tipo tá em pé, sentado, não vai ser exposta no HomeKit ou em lugar nenhum. Daí eu tava pensando nas gambiarra aqui já, né? Quando eu tinha comprado pra testar a câmera G3, ela tem um emissor de infravermelho. Eu devolvi ela porque pro que eu queria não me adiantou, né? Que eram os controles por gestos. Só que daí eu pensei agora, tendo um emissor de infravermelho no app da cara, eu posso fazer automações que emitam sinais infravermelho, captar no Home Assistant e fazer alguma coisa. Então talvez eu compre um Hub M2, que o M2 também tem infravermelho, não tem? Tem. Talvez eu compre pra simplesmente essa função. Ou a câmera, né? É que a câmera é mais cara. Mas o FP2 eu não sei como é que vai funcionar, porque o que eu tô achando que vai acontecer? Eu acho que o Matter vai suportar região, porque, querendo ou não, presença é muito simples, né? É sim ou não, detectado ou não detectado. Então isso já poderia ter vindo junto com o tipo de dispositivo movimento, que é o que já tem no Matter. Então, eu acho que isso pro HomeKit vai ter, as regiões. Sim. E vai ter como sensor diferente, né? Agora, a parte mais complexa eu acho que não, que é o em pé, sentado ou no chão. Acho que aí, sem chance. Pode crer. Seriam muitos toggles lá no HomeKit. Talvez tenha... porque aí parece mais gambiarra, né? Porque, pelo que eu entendi, a Cara sim vai expor as regiões como sensor de movimento, mas isso também poderia ser um sensor de movimento, né? Tipo, sentado poderia ser movimento detectado e em pé poderia ser não detectado, sei lá. Mas pra você se certificar na Apple, não pode ter essas coisas muito gambiarra, sabe? Tem que ser coisa certinha. Por exemplo, o SwitchBot, que é aquele botãozinho... O SwitchBot bot, na verdade, né? Que é aquele robozinho que aperta botões. Ele poderia ser um switch no HomeKit, certo? Mas não consegue licenciar ele lá porque não é um switch, né? Ele é um botão genérico. Tem também, por exemplo, a Nuke fechadura, ela é compatível com o HomeKit. Mas o Nuke Opener, que é pra conectar no interfone, ele não entra no HomeKit porque ele não é uma tranca. Entendi. Ele é simplesmente um dispositivo que emite um sinal pra liberar a tranca do prédio, né? Ele não tem estado de trancado ou destrancado, ele tem apenas a ação de destrancar. Pode crer, faz sentido. Então eu acho muito difícil conseguirem adequar isso no HomeKit. Por plugin de comunidade, tudo bem, que daí você faz a várzea que você quiser, né? Você cria os dummy switches lá a qualquer momento, mas nativamente, duvido muito. Vai ser complicado. A boa notícia é que... aí também já é rumor, né? Mas não é rumor, não. A Cara confirmou isso. Mas no Hub M3, que é o que eles estão desenvolvendo ainda, ele vai ser um Matter Controller. Não vai ser um Hub Matter, né? Então, ele vai ser mais uma plataforma de casa inteligente, como se fosse o HomeKit. Aí você vai poder pegar os seus dispositivos Matter de outras plataformas e jogar no aplicativo da Car. Aí você vai conseguir usar essas automações. Mas o M3, que era pra ser lançado no começo do ano, eu acho, até agora nem sinal, sabe? O FP2, por conta própria, ele vai ser... Tipo assim, ele não precisa de um hub, né? Ele é um dispositivo independente, tipo a campainha. Ele vai ser Wi-Fi e não precisa de hub nenhum. Tá.
Funciona de boa. E aí ele vai ser atualizado pro Matter só quando o Matter tiver compatibilidade com sensores de presença. E ainda não é o caso, só movimento. É só movimento. Entendi. Parece, pelo que a galera tava falando lá dos documentos do Matter lá, o que eles estão focando vai ser robô aspirador, o que é interessante porque é uma coisa nova, né? Imagina você ter isso no HomeKit, até hoje só tem Switch, né? Cara, imagina você ter isso em qualquer aplicativo. Tirando aplicativo da Xiaomi e da Tuya. O Google Home tem, não tem? Não, aparece o robô lá, mas não tem interface nenhuma. Você só pode mandar ele parar ou começar, só. Que é inútil, né? Vamos ser sinceros. Eu acho que vai ser isso, cara, pelo Matter. A não ser que eles consigam padronizar todo o esquema de mapeamento, não sei o quê, mas eu acho muito difícil isso acontecer. Eu acho que o Matter vai ser só tipo, liga e desliga e talvez tenha mais informações, né? Tipo, a velocidade do robô. Eu acho que, tipo assim, eles podem até lançar uma versão simples, mas que esteja nos planos fazer a versão robusta, né? Porque iniciar e pausar é meio, na minha opinião, inútil. É porque o robô aspirador, o legal é você mandar ele pra um cômodo específico, poder mudar a intensidade do aspirador em si, né? A potência, se vai fazer o mop ou não. Aquelas áreas que você desenha pra não passar o mop, por exemplo, já é um pouco mais avançada. Pode ficar pra uma V3 aí. Mas pelo menos o mapa e essas funções menores aí. Ia ser bem interessante ter. E o legal é que acho que a maioria dos robôs aspiradores, eles têm um hardware legal pra você atualizar pro Matter, sabe? Se eles tiverem... É que aí complica também, porque pra você ter um dispositivo Matter, ele tem que ter... Ou tem que ser Thread e Bluetooth, ou Wi-Fi e Bluetooth, porque é o Bluetooth que faz o comissionamento, né? Eu não sei se os robôs aspiradores de hoje em dia têm Bluetooth também. Também não tenho a menor ideia. Eu duvido muito que qualquer um que já existe vai receber. Talvez os mais top. Porque eles vão querer vender o novo, né? Porque, o meu aspirador, ele é muito bom. É o Roborock S6 Max V. Já tem 2 anos, mas ele ainda é um robô que não é barato e é muito bom. Mas eu duvido que vai receber isso aí, cara. Duvido. Já não vem update pra ele há muito tempo. O meu é S5 Max. O meu ele não tem a câmera, né? Que é inútil, vamos falar a verdade. Mas o meu também nunca mais recebeu o update. Também acho difícil, mas seria legal. Eu comprei um modelo com a câmera pra poder ver aqui em casa, procurar a minha gata pela casa, não sei o que, né? Só que faz um puta barulho. Porque não tem como você andar pela casa sem o motor tá ligado. Não tá na full potência do aspirador, mas tá ligado. Então não adiantou muita coisa. E daí teve outra coisa que me fez deixar de usar também, é que pra fazer automações no Home Assistant, eu tive que mover ele do aplicativo da Roborock pro aplicativo da Xiaomi. No aplicativo da Xiaomi, não aparece a câmera. Entendi. E é a única forma, porque não tem como integrar o aplicativo da Roborock no Home Assistant. Aí, zoado. E aqui em casa, pelo menos, compensa muito mais eu ter as automações do que ter a câmera. Porque daí eu consigo fazer... Apertou um botão no escritório, vem limpar só o escritório. Apertou um botão no quarto, vem limpar só o quarto. E tem até um negócio que eu tô pendente de fazer, que é fila. Então, se eu apertar um botão no escritório, depois no quarto, ele coloca o quarto como na fila pra limpar depois, sabe? Legal. Isso é interessante. Isso aí é fácil. Se eu tivesse com o meu setup antigo do Zigbee, que eu fazia tudo em Python, nossa, era facinho de fazer. Sim. Porque eu já tinha algo parecido, sabe? Pra alguma automação que eu fazia com o meu PC lá. Mas isso é da hora de fazer. Deixar como fila. No próprio Home Assistant dá sem programação nenhuma, assim. Legal. Se eu não me engano, tem até blueprint, já que o pessoal da comunidade fez. Interessante. Mas esse parece que vai ser um dos próximos dispositivos pro Matter. Eu não sei o que mais que falta. Eu lembro que faltava bastante coisa. Acho que sensor de... Câmera, sensor de vazamento que tem. Campainha. Campainha é fácil até, se não incluir a câmera da campainha, né? Que é só um botão de state. O aspirador, se você não incluir a parte que ele aspira. Né? Se não incluir nada, é facinho de incluir. Eu acho que essa parte da câmera vai dar muito problema, cara, quando lançarem. Muito, mas muito. Vai. Eu tenho a pequena impressão que eles vão querer seguir o spec da Apple, porque é o que eles têm feito com todo o Matter. Eles pegaram o HomeKit lá e seguiram o spec. Se for o spec da Apple, é um pouco mais fácil, porque aí é 1080p, 24 frames por segundo. Mas você não teria o que a Apple tem como HomeKit Secure Video, né?
as outras empresas não precisariam implementar, a não ser que você conectasse a câmera, sei lá. Eu acho que vai ser tipo assim, o Matter vai deixar tudo à disposição. Daí cada empresa decide como que vai usar isso. Porque não tem como você exigir que o dispositivo Matter grave 24 horas, porque tem que ter um hardware que vai ficar gravando isso, né? Então, eu acho que a princípio é assim que você acessa o dispositivo, as informações, acesse como você quiser no seu hub. Então a Apple continua usando o HomeKit Secure Video, a Google pode usar no cloud dela e assim vai. O que seria interessante é se o Matter adotasse algo mais padrão, tipo o RTSP, né? Não lembro se é esse o protocolo. Aí ia ser legal, porque muita câmera já tem RTSP. Sim. Tipo, de fábrica, assim. Aí ia ser interessante. E fácil de integrar, porque já é aberto, já é um protocolo conhecido. Depois que eu comecei a usar o RTSP, agora eu não compro câmera que não tenha mais. Porque dá pra fazer coisa muito legal com ele ter, por exemplo, essas coisas de identificar rosto e tal. Não o RTSP especificamente, né? Mas você coloca ele em um outro software e consegue consumir esse dado sem precisar que seja compatível com plataforma específica. É muito mais fácil de acessar, né? Inclusive aquela treta que tinha dado da ILF lá muito tempo atrás, era porque eles não tinham criptografado o RTSP, né? Sim. A câmera tinha, era só para uso interno, mas nesse caso estava desabilitado. Exatamente. E é isso aí por hoje. Pra quem não tinha assunto, até que rendeu bastante hoje, né? Meio improvisada aí a pauta. Siga a gente lá no nosso Twitter, @outrotechcast, ou nos nossos Twitters pessoais, @begoncal2. E o seu, Fabrício? O meu é @faber_goncalves. Avalie a gente lá no seu aplicativo de podcast favorito com 5 estrelas. E obrigado, Giovanni, por mais essa edição. Falou! Falou!